Você já imaginou a tua empresa ganhando mais? Vamos ver. Por um lado, você tem uma receita de vendas, tudo aquilo que entra de capital dentro da tua empresa. E por outro lado, você tem um trabalho que é executado lá dentro, um processo. E para você executar esse processo, você tem um custo. Então, basicamente é aquilo que você vende, aquelas entradas de dinheiro, menos os custos, é o que sobra para a empresa. Ou seja, é o lucro da empresa. E o que nós temos que fazer? Se a gente vai fazer menos esforço, ou pelo menos manter esse mesmo esforço, significa que talvez você não consiga aumentar a sua receita neste momento, pelo menos não com esse atalho que eu vou explicar para você agora. O que a gente pode fazer através desse atalho? A gente pode diminuir os custos desse processo para você conseguir executar essa tarefa. E quando você reduzir os custos dele, ou quando você enxugar essa estrutura, você vai ter uma estrutura enxuta, ou seja, com menos esforço. Além de ter menos esforço, uma estrutura enxuta sempre é a de menor valor de custo também. Além de tudo, a gente vai aliar baixar, diminuir o esforço, enxugar, reduzir custos também, que vai aumentar a lucratividade. Pode até parecer uma bobagemzinha, mas eu vou explicar para você com números. Eu vou te passar um exemplo bem prático do negócio. Vamos pensar assim. Vamos dizer que a tua empresa tem uma receita de R$20.000 por mês. Isso aqui é quanto ela vendas, ou aquela entrada, todo o capital que entra dentro da tua empresa. Vamos dizer que você tem um negócio voltado para a área do comércio, que tua margem de lucro é de 20% que você estabeleceu, que é mais ou menos a margem praticada pelo mercado. Então, se você ganha 20% desse valor, significa que você ganha 4.000, ou seja, R$16.000 são custos. Quando você faz essa conta, você vai descobrir que então você ganhou R$4.000. Então significa que você tem um lucro pelo seu trabalho, ou um ganho, vamos colocar aqui como ganho. Aqui, ganho de 4.000. Quer dizer que todo o processo, todo o teu trabalho, o trabalho da empresa realizado, significa ganhar R$4.000 de lucro do negócio. Tá. Agora, nós tínhamos falado que você tem um custo de R$16.000. Certo? Digamos que você reduz esse custo em 10%, só 10%. Ou seja, R$1.600. Quanto que vai ser o seu custo, então? R$14.400. Você reduziu o teu custo em 10%. O que significa isso? Então, se você tem a tua receita lá, receita de R$20.000, e agora você tem um custo de 14.400, significa que você lucrou R$5.600 com essa redução de 10% para você enxugar ali. Ah, tá, mas é só R$5.600. Não é bem assim. Se você passa de R$4.000 para R$5.600, você teve um aumento de 40%. Aumentar 40% até que é simples, mas não é pouco. Porque se você não fizer esse trabalho interno, para aumentar essa tua lucratividade em 40%, você tinha que aumentar o tamanho da sua empresa em 40%. Concorda? Para que você ganhe mais 40% do jeito que está. Se você fizer essa redução aqui, você continua
vendendo o mesmo 20 mil, ou seja, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter uma lucratividade dentro da tua empresa, você começa a ser mais eficiente. Essa lucratividade aumenta de 4 para 5.600, ou seja, você agora ganha 40% a mais. Uma outra coisa interessante que você pode ver esses 40% é que num período de 1 ano significa que às vezes você ganhou ali 4 a 5 meses de trabalho. A gente já viu que se você baixar em 10%, você aumenta em 40% a sua capacidade ali de lucratividade. É bastante coisa. Mas o que é isso? É só sair, chegar e ir cortando tudo que você vai chegar lá em algum lugar, chegar lá e dispensar pessoas, fazer com que tente se produzir mais de qualquer forma. Esse trabalho não tem nada a ver com coisas mirabolantes, com coisas com reinvenções da roda, não tem nada a ver com isso, nem com coisas mágicas e nem com forçar uma situação ali que depois vai acabar ficando insustentável, não tem nada a ver com isso. É um trabalho interno de melhorar a eficiência da empresa. Tem mais algum motivo para fazer isso? Claro que tem. Uma empresa mais eficiente, que consiga enxugar um pouco mais os seus custos, ela vai ter uma sobra de capital que ela pode utilizar em investimentos, ela pode comprar máquinas, ela pode contratar pessoas, ela pode contratar cursos, ela pode fazer compras à vista em vez de a prazo e ter descontos. Significa tudo isso um pouco mais de capital no caixa da empresa. Eu vou te dar um exemplo de um corte de custos bem interessante, talvez até inesperado. Numa indústria plástica, tínhamos uma máquina lá que foi comprada, uma máquina zero, sem uso, novinha em folha, e que já estava parada há 3 anos. Na verdade, ela nunca foi ligada. Faltavam algumas outras peças e também essa máquina foi comprada para introduzir um novo produto na linha. E ela estava lá parada. E aí, o que a gente fez? Vendeu esta máquina e com o dinheiro dela foi possível investir em um outro equipamento melhor de outra área que aumentou a lucratividade da empresa. Ah, mas isso aí não cortou custos. Claro que cortou custos. Olha, quando você compra uma máquina, um equipamento ou algo que você não está utilizando, você pagou um valor X num determinado momento. Aquele capital tende a desvalorizar com o tempo. Por mais que talvez essa máquina subiu muito o valor dela de mercado por algum motivo lá, isso é muito difícil acontecer, né? Mas é um capital. Se você colocou lá um valor, todo ano ele sai um pouquinho. Até existe uma prática na contabilidade que é a depreciação das máquinas e equipamentos. E o percentual de depreciação é de 20%. Então, ou seja, se é uma máquina de 100 mil reais, teoricamente, no outro ano, ela já vai valer 80. E assim, periodicamente, para que ela seja diluída em 5 anos. Se você pegou um capital e deixou ele imobilizado, ou seja, assim, você deixou ele parado, você não tem como tirar esse capital dali, cada dia que passa, esse capital custa mais caro para você. Porque ele não está se reajustando, aquele equipamento está desvalorizando, ou seja, aquele capital está caindo. Se você pegasse esse capital e colocar no banco simplesmente, ou em vez de fazer compras a prazo, onde você conseguiria, numa compra à vista, um desconto, você já poderia estar remunerando. Então, ele estaria te rendendo alguma coisa. Então, como ele não está te rendendo, aquele equipamento é um custo que acontece todo mês. E quando que ele vai cessar? Ele não cessa, ele fica o tempo todo ali girando. Enquanto você não tomar a iniciativa de fazer alguma coisa com aquele objeto, ele não retorna para o caixa, ou seja, ele deixa de ser uma ferramenta de aumento de lucros. A gente fez isso na empresa e teve um ótimo resultado. Mas tem algumas coisas que dificultam o empresário tomar essa iniciativa. Olha, uma coisa, até parece piada mesmo, é um pensamento de acumulador. O que é um pensamento de acumulador nesse caso? Tem determinadas pessoas que têm prazer em comprar equipamentos ou que eles julgam como se fossem ferramentas e vão estocando aquilo. Mas mesmo que eles não usem aquele equipamento, aquela ferramenta, ele não quer se desfazer daquilo. Ele acha que aquilo foi a melhor coisa que ele fez. Ele se apega àquilo de uma forma emocional
que fica até difícil de tomar alguma iniciativa. Aquilo ali fica tomando espaço dentro da empresa, porque algum espaço ele tem que ocupar. E os espaços também são calculados por metro quadrado, qual o custo deles. Então, ou seja, ele está gerando um custo com aquele equipamento parado. Mas não quer enxergar, está envolvido emocionalmente. Então, essa é uma objeção mesmo. Mas é porque aquilo, porque um dia eu vou usar, porque... Olha, esse é a pior das armadilhas que você pode cair. Dentro da empresa, o objetivo é ter lucro. Sim, a gente já falou sobre isso, tem outros objetivos ali, objetivos sociais, o prazer da pessoa. Sim, mas o primeiro que ela existe mesmo é pelo que, se a empresa não tiver dinheiro, não sobra nada, não tem prazer, não tem funcionário feliz, não tem ninguém feliz, não tem fornecedor feliz, está todo mundo louco, todo mundo bravo. Então tem que ter lucro, tem que ter um capital, ela tem que ter um ganho. Uma outra coisa que as pessoas, às vezes, do departamento falam, eu preciso de tudo que eu tenho aqui, eu não posso me desfazer de nada. Porque começam a se apegar dentro daquelas situações e daquelas coisas que estão ali que não quer abrir mão, porque isso também é cultural, porque às vezes é tão difícil para que eles tenham algo novo, para que comprem um equipamento, para que eles sinalizem que é necessário alguma coisa, e aí quando eles conseguem alguma coisa, ou que chega alguma coisa a esse departamento, o pessoal segura porque não pode sair, não pode emprestar, não pode nada, é de medo de perder, porque não tem um raciocínio pela lógica. E o que ele sempre fala? Isso aí um dia eu vou usar, né? Mas quando? Quando que vai usar isso aí? Então, pensa nos acumuladores lá da TV mesmo, é isso que eu estou me referindo. Quebra essas objeções, veja que elas não fazem sentido e pule para o próximo nível. Tá, mas isso aí pode dar errado, esse negócio? Claro que pode dar errado. Se você fizer da forma errada, pode dar errado. E qual que é a forma errada de se fazer isso? A forma errada de se fazer isso é sair sem planejamento, cortando pessoas, tirando máquinas, vendendo por qualquer valor, não analisar o contexto das coisas. Porque tudo dentro da empresa envolve um planejamento. Então é necessário fazer um planejamento. Não pode fazer sem planejar. Não pode só, eu acho. Não podemos trabalhar dentro da empresa com achismo. Temos que ter dados, informações, temos que fazer uma análise. Tá, então se tem o jeito errado, e qual que é o jeito certo de fazer isso? Olha, uma forma de se fazer isso, você poderia pensar assim, se você tivesse que começar o seu processo, a sua empresa, o seu negócio do zero, o que você teria ali como essencial? Vamos dizer que o teu recurso ele é um pouco limitado, que você tem 20% a menos de recurso do que aquilo que você ali almejou para fazer isso ou que você imaginaria. Coloca um valor lá e comece a cortar. O que é essencial? O que tinha que ter nessa lista para a empresa funcionar? Que seja, olha, se ela não tiver isto, ela não funciona. Bom, um exemplo. Se você tem lá todo um modelo de fabricação, ou você tem uma loja, mas você não tem uma sacola para enviar o produto, ou uma caixa para colocar o produto dentro, ou a embalagem final para entregar para o seu cliente, então ele precisa daquela embalagem. Não adianta você ter toda aquela estrutura, se não tiver aquilo ali, não vai funcionar. Está faltando. Então, são peças críticas, né? É um modelo que você tem que criar, onde tudo aquilo que você tem é aquilo que você precisa, mas não pode ser nem mais e nem menos. Não adianta pensar assim, então se eu tinha uma máquina lá que faz 10 funções, o meu negócio é de 8, mas um dia eu vou fazer uma de 10. Não. Vamos falar hoje, só neste momento, naquilo que está acontecendo no agora. É uma máquina de 8 funções para esse negócio. E aí você vai ter uma noção já do que é enxuto. E aí você colocaria ali nessa tua listagem a quantidade de funcionários também, e que às vezes o funcionário pode operar 2 máquinas, às vezes só você ajustar uma posição. Como que você faria isso? Como se fosse hoje, se você fosse começar com a expertise, mas tudo novo. Não podia ser nenhum dos funcionários que você tem. Tem que ser tudo novo. Você imagina tudo.
E daí, dentro dessa lista, você finaliza ela e inicia uma outra lista. O que iria potencializar essa produtividade, esse negócio? Fechada essa lista, você faz uma nova lista com tudo aquilo que poderia potencializar o seu negócio. Ou seja, aumento de vendas, aumento de produção, alguma coisa que ampliasse. Se existir, se tiver, alguma coisa você deixa ali. E agora você compara isso com aquilo que você tem. E aí você vai ter dois universos. Aquele que você criou na prática, ali do que você pôde fazer naquele momento, e um outro de que é o que realmente você precisa. Então, se eles estão diferentes, esse excesso ali, ele deve ser cortado. Por quê? Mas isso aqui traz um certo conforto. Olha, ele vai trazer muito mais conforto lá na frente se a tua empresa ficar enxuta e crescer de forma mais consistente e tiver mais capital no caixa, mais lucro para ela, se ela tiver mais condições de investimentos. A gente tem que pensar num prazo um pouquinho maior. Tá, Edson, mas eu queria começar esse negócio segunda-feira, que você falou e me animou. Como que eu faço? Como é que eu posso começar isso aí, né? É rápido? Não é rápido? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Tem sim. Eu vou te passar aqui o que você pode, por onde você pode começar, né? Ou seja, assim, por onde que talvez eu começaria ali, já que você daí não tem, você precisa adquirir uma certa experiência sobre fazer isso, né? Já que você não faz isso todo dia, ou às vezes nunca fez. Então eu vou te passar aqui algumas noções para você conseguir já um resultado bem rapidinho com isso aí. Olha, lembra bem, a gente vai minimizar os custos, ou seja, baixar um pouco os custos. Então vamos começar lá pelo financeiro. O que você pode olhar no financeiro? Plano de celular, plano de telefonia. Do celular, de telefonia, você pode pedir novas cotações, você pode ver o que tem no mercado. Às vezes teu plano é um plano muito antigo. Isso mas é muito antigo. Sim, mas agora existe a portabilidade, que você pode mudar de operadora a hora que você quiser. Mas o meu plano ainda falta 3 meses. Sim, já faça isso, veja qual que é o melhor plano do mercado. Muitas vezes, por ser um plano antigo, você está com tarifas muito altas. Hoje tem tarifas muito baixas para plano de celular. E também leva em consideração vários fatores. Às vezes, quantos gigas de internet você precisa de internet para os seus funcionários? Eles não estão trabalhando dentro da empresa e usam Wi-Fi, ou eles têm que ver vídeos, porque os planos já oferecem aí várias ferramentas que nem chegam a cair, elas sempre funcionam. Assim como o WhatsApp continua funcionando. Depende disso de uma análise. Então, observar isso já e confrontar para ver qual é o melhor plano, até mesmo fazer uma proposta, chamar o vendedor, dizer que você quer reduzir um pouquinho os custos, já é baixar um custo que esse dinheiro que sobra daqui vai para o seu lucro, ou seja, ele vai para o lucro da empresa. Outra coisa também que tem aí um forte apelo são tarifas bancárias. Será que o teu banco está cobrando o que de você? Pega lá, dá uma olhada lá em tudo aquilo que ele te cobrou, em tudo que você pagou. É um TED, é isso. Veja os bancos que oferecem. Você não precisa e não deve ter conta em só um banco. Tenha conta em diversos bancos. Aproveite aquilo que cada um oferece de melhor. Lembrando que é assim, no pacote, você pode comparar vários pacotes de banco. Esse vai ver que está tudo meio parecido. Agora, se você vê os serviços que mais você utiliza, você pode ir sim para aquele banco e operar lá e ter um custo menor para essa operação. E pode parecer pouco, porque é um pouquinho em cada pedaço, mas como nós estamos falando da lucratividade, pode aumentar em muito a lucratividade. Outra coisa também que é bem importante, convênios médicos, convênios com vale alimentação, com vale refeição. Tem que dar uma olhada nisso. Claro, tem que ver se aceitam nessa região, também é algo que merece um pouco de atenção. E contratos de prestação de serviço, se está dentro do valor de mercado. Mas é muito antigo. Então, mais um motivo para você rever isso aí. Então, se você começando por aí, você já dá um grande passo. Eu acredito que você já vai ter um resultado ali aparente. Mas anote isso. Outra coisa, pega aquele valor mensal que você vai chegar e multiplique por 12. Sempre temos que pensar no ano todo, porque é basicamente no ano que a gente fecha. Então, se você tiver lá uma economia de, 5 mil por mês, 2 mil reais por mês, falar 2 mil ou 1.000 mesmo, significa que
você teve uma economia de R$ 12.000 no ano, no fechamento do exercício. É bastante coisa. E depois deu uma expandida para equipamentos subutilizados, às vezes até que estão ali parados esperando alguma coisa. Ou você pode ir lá e acabar com aquele custo vendendo aquele equipamento, mas também você pode, se está faltando uma peça, que ele vai aumentar a tua lucratividade, ou vai baixar um outro custo, mas precisa de um capital. Então, arrecade esse capital, faça um cálculo, nem que você pegue um empréstimo dele, veja se é mais vantajoso, de repente, né? Você pegar um empréstimo, com o lucro que ele vai te dar, dá para você pagar o empréstimo, os juros dele ainda te sobram lucro. E aquela máquina parou de ficar ali sem uso, né? Somente ocupando um espaço. Então, de repente, bota ela para rodar. Ou se não, troque por algum outro equipamento, né? Junte essa máquina com uma outra que você esteja usando e melhore, faça uma troca por uma mais nova, que tenha uma produção melhor. Todos os equipamentos vem passando por... Todo ano tá lá fazendo um upgrade no equipamento, ele gasta menos energia, ele está sempre oferecendo algo de novo, algo de melhor, porque senão ele também não vende o equipamento. Ninguém vende o mesmo equipamento sempre, né? Sempre tem algum com melhoria. E é isso aí, eu agradeço por você ter chegado até aqui comigo nesse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal que você já vai ser notificado, você já vai ser avisado assim que sair um novo vídeo. Eu aguardo você no próximo vídeo.